Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem. Você é nosso convidado. Vamos dar seguimento às lições da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 12, a urgência do discipulado. O textuário diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo de número 19. Verdade Prática diz: chamados de discipulado na fé e aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o crescimento espiritual. A nossa leitura bíblica diz: Mateus 28, do 16 ao 20 e Atos 2, do 42 ao 47, está escrito assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos 2, 42 ao 47 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Muito bem. Então nós podemos ver aqui, o primeiro ponto da lição, ele vai fazer um questionamento, o que é o discipulado, né? O termo discípulo vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno, seguidor, né? Aquele que é orientado por alguém, aquele que aprende com alguém, aquele que é instruído por alguém. O discípulo, ele vai ser aplicado com frequência no Novo Testamento, principalmente ali nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ouvir muito falar ali na escolha dos discípulos, na ordenação dos discípulos, dos 12 discípulos ou dos 12 apóstolos, que estarão ali ao redor de Jesus, aprendendo, sendo instruídos e participando do ministério de Cristo. Segundo ponto, a grande comissão, Mateus 28, de 18 ao 20, né, é o nome que se dá à comissão que Jesus vai designar para evangelizar as nações. Então, o discípulo, assim como o apóstolo, ele vai aprender, ele vai adquirir conhecimento, vai adquirir sabedoria, vai conhecer os fundamentos da doutrina e posteriormente estará ensinando, estará evangelizando, estará anunciando a palavra e o reino de Deus. Mas para isso, primeiro ele tem que aprender, ele tem que ser discipulado, ele tem que estar na companhia de alguém sábio, de alguém que vá instruí-lo acerca do ministério, da doutrina e da palavra de Deus. A educação cristã, terceiro ponto, a doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina que os apóstolos haviam aprendido de Cristo. Essa doutrina era a base da igreja primitiva, e após Cristo ser recolhido aos céus novamente, eles agora vão ensinar o que aprenderam com Cristo, e este ensinamento ficou conhecido como a doutrina dos apóstolos, né? Então a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, e essa doutrina era aquela que havia sido ensinada, deixada por Cristo. Então seguia-se nesta linha de raciocínio, tá? Então, síntese do tópico 1, o vocábulo discípulo no Novo Testamento carrega consigo a ideia de seguidor de Cristo. Segundo ponto, o tripé do discipulado: palavra, comunhão
e serviço. Então, esta trilogia vai compor ali os pilares dos quais o discípulo precisa estar atento. A palavra, né? Então, a palavra, ela é a autoridade da Escritura, ela é singular, ela é única, ela é o manual mestre, é a carta magna, é a base de toda a doutrina e teologia cristã. Então, aprender a palavra, conhecer a palavra, nós vamos ver que muitas vezes Paulo vai falar acerca do aprendizado da palavra. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a minha palavra, que conhece a minha palavra. Segunda coisa, nós vamos ouvir aqui é a comunhão. Precisa haver comunhão. Eu tenho que estar em comunhão com a igreja, eu tenho que estar em comunhão com o povo, eu tenho que estar de maneira que o povo esteja disposto a me acolher, me reconhecer e me ouvir. Então tem que haver comunhão. Significa compartilhar os mesmos princípios, os mesmos valores, significa ter o mesmo compartilhamento de crenças mutuamente. E nós vamos ter aí dentro dessa comunhão, a comunhão na igreja de Jerusalém. Dentro da igreja havia comunhão no partir do pão, nas necessidades básicas do povo, na repartição de bens, de valores, havia comunhão e singeleza de coração. Quarto, o serviço é um termo que tem amplo significado nas escrituras, né? O termo visto isoladamente significa trabalho, mas nós temos ali como os servos de Cristo, eles tinham serviços, ocupações, coisas que eram necessárias se fazer no ministério, né? Como por exemplo, hoje trazendo para o dia de hoje, um serviço que nós temos na igreja, a organização do culto, a pessoa que anota os nomes, a pessoa que limpa a igreja, a pessoa que leva água para o púlpito, a pessoa que anuncia, a pessoa que fica tomando conta do culto ali, garantindo que todas as coisas estejam funcionando harmoniosamente. Tudo isso é serviço. O conjunto que canta, a banda que toca e por aí vai. Serviços. Síntese do tópico 2. O tripé do discipulado bíblico é composto de palavra, comunhão e serviço. Tá? Então eu tenho que ter esses três pilares. Terceiro, o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Crescimento espiritual. Jesus vai dizer, crescei na graça e no conhecimento. Então eu preciso aprender de Cristo, aprender da Bíblia, conhecer algumas doutrinas que são fundamentais para o desenvolvimento do discípulo. Segundo, o crescimento numérico. Então o processo do discipulado proporciona à igreja crescimento. À medida que eu vou discipulando e vou enviando para evangelizar, eu vou angariando mais discípulos, mais novos convertidos, para que esse crescimento seja sustentável. Terceiro, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. Né? O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos, né? E ali nós tínhamos os apóstolos que enviaram Barnabé para discipulá-los, né? Então era um discipulado que havia ali na igreja de Antioquia, era uma coisa importante que se deveria dar foco, e foi enviado Barnabé para discipular, né? E isso é importantíssimo para que eles pudessem assim aprender das principais doutrinas e fundamentos da Bíblia Sagrada. Síntese do tópico 3. O verdadeiro discipulado contribui para o crescimento espiritual e numérico da igreja. O discipulado é de fundamental importância para que a igreja ela cresça de maneira ordenada, sadia e constante. Pessoas que não aprendem não podem ensinar. Pessoas que não aprendem não podem ocupar determinadas posições. Por quê? Porque sem o aprendizado e sem o conhecimento bíblico estruturado, aquelas pessoas podem ser vítimas dos seus próprios pensamentos e conduzir a obra de Deus por caminhos errôneos, tá? Então, você que quer ocupar uma posição, primeiro você tem que ocupar uma cadeira no discipulado, aprender
para posteriormente ensinar. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Em nome de Jesus.